amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid Botelho, eu sou professora de prática em Direito das Famílias e advogada, e hoje nós vamos conversar sobre reconhecimento de paternidade. Vou te mostrar na prática, com exemplos, como funciona o processo, por que ele existe, como fazer, as provas que devem ter para ser reconhecida a paternidade, quais são os efeitos jurídicos que esse processo causa, e também vamos conversar sobre a possibilidade de a pensão alimentícia retroagir ao início do processo de reconhecimento de paternidade. Mas antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana tem vídeo novo recheado de prática. 3, 2, 1. Oh my God. Can I sing to you? Yeah. A ação de reconhecimento de paternidade é justamente utilizada para forçar o reconhecimento do vínculo pai e filho e fazer com que o pai assuma a criança e registre ela, tendo todos os direitos e obrigações advindas com isso. Então, a legitimidade para entrar com a ação de reconhecimento de paternidade não é da mãe, é do filho, porque o filho está querendo saber quem é o seu pai, está querendo que esse pai o reconheça e haja como pai, tendo mesmo os direitos e assuma suas obrigações para com ele. Da mesma forma que, por outro lado, também tem a legitimidade para pôr essa ação o pai, que está querendo saber se aquela criança é filho, porque ele quer conviver com o filho, exercer todos os direitos que ele tem para com aquela criança e também cumprir com as suas obrigações. Eu vou dar dois exemplos para vocês entenderem como na prática funciona a dinâmica de uma ação de reconhecimento de paternidade, para poder vocês entenderem por que elas são propostas geralmente e como ocorre todo o trâmite. O primeiro caso é de uma mãe na qual o filho tinha muitos anos sem ser reconhecido paternamente, porque o homem que ela sabia que era o pai se negou a reconhecer a criança, se negou a registrá-la, então ela deixou para lá por um longo período de tempo, e aí quando a criança já tinha uns 6 anos, ela decidiu entrar com essa ação de reconhecimento de paternidade em nome do filho, porque o filho sim é parte legítima para entrar com a ação, lembrem-se disso, para que esse filho tivesse todas as necessidades supridas na obrigação patrimonial e na obrigação afetiva, porque o filho dela não tinha a presença de uma figura paterna na vida, e aí, através dessa ação, fica provado que esse homem realmente é pai da criança e ele é obrigado a registrar essa criança como se filho dele fosse, e a partir de então arcar com todas as obrigações paternas. Por que a partir de então? Porque as obrigações paternas, elas não retroagem. Se ela entrou com a ação apenas 6 anos depois de a criança já ter nascido, ele não é obrigado a arcar com as obrigações de pais de 6 anos antes. Ele é obrigado a arcar a partir do momento da citação dele. Quando foi provado que ele é o pai, a partir do momento da citação até o momento da sentença, aí sim vai retroagir as obrigações, incluindo a de pensão alimentícia. Mas antes disso, não. O genitor não quer reconhecer a criança, então já entra logo com a ação de reconhecimento de paternidade. Ainda grávida ou assim que a criança nascer, não importa, mas o mais rápido possível, para não ter esse lapso temporal tão grande no qual a criança vai ficar desassistida. Daí eu trago para vocês um pulo do gato. Ele não é obrigado a arcar com as pensões alimentícias, por exemplo, de 6 anos atrás, porque ele não tinha essa obrigação paterna, judicialmente. Mas a mãe pode sim entrar com ação civil de reparação por danos materiais contra esse pai, porque ele não teria tido essa obrigação, e tá lá comprovado que ele é o pai. Ele tinha obrigação de cuidar dessa criança na teoria, ele tinha obrigação de sustentar ela, então todos esses gastos que ela teve sozinha com a criança não é justo. Ele tinha que ter arcado também com partes desses gastos. E os efeitos jurídicos dessa ação é justamente o efeito de paternidade.
paternidade. Então, você precisa saber que ao ingressar com uma ação de paternidade, você vai estar pleiteando que aquele pai tenha todas as obrigações de um pai e os direitos de um pai também. Então, pensão alimentícia, obrigação de estar presente, obrigação de fazer a convivência, obrigação de tomar decisões, obrigação de dar o afeto para a criança, com penalidade de sofrer processo por abandono afetivo. E também todos os direitos de conviver com a criança, os direitos de opinar sobre a vida da criança, porque é uma ação por completo. Você não pode extinguir os direitos e deixar só as responsabilidades. Da mesma forma que você não pode extinguir as responsabilidades e deixar apenas os direitos. O segundo caso é de um pai, o qual ele sabia, sentia que a criança era filho dele e a mãe não queria deixar ele conviver com a criança. Ela simplesmente pegou a criança e foi embora. Então ele entrou com essa ação de reconhecimento de paternidade para poder provar que aquela criança é filho dele, ele poder registrar a criança e assim ter todos os direitos paternos. É claro que vem com as obrigações, mas se ele quer exercer esses direitos, ele quer conviver com a criança, ele tem amor por aquela criança e ele quer conviver com ela, ele não vai se importar com as obrigações de prestações de alimentos ou qualquer outro tipo de obrigação. Ele quer participar da vida daquela criança. Então, também cabe uma ação de reconhecimento de paternidade nesses casos. Porque independente de a mãe querer ou não, entrando com essa ação de reconhecimento de paternidade, ele atinge esse direito de não poder ter o seu privilégio de conviver com o filho negado, independente do regime de guarda que vai ser posteriormente definido. Quanto às provas, pode sim ter provas documentais, provas testemunhais, só que é mais difícil de você conseguir provar que uma pessoa é pai através desse tipo de prova. Então, o fundamental e obrigatório é o exame de DNA. Obviamente, isso todo mundo sabe. Só que tem aquela questão do eu não preciso fazer o exame de DNA, não sou obrigado a fazer. Realmente, mas lembre-se que se ele recusar a fazer, já há jurisprudências do STJ no qual diz que a recusa da prestação do exame de DNA gera a afirmativa. Então, ele vai estar meio que afirmando que ele é o pai por estar se negando a fazer o exame. Logo, ele já vai ter todas as obrigações automaticamente. E é isso, se gostou deixa seu like, se não gostou deixa seu dislike, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, hein? Me segue no Instagram e no TikTok que todo dia tem conteúdo novo por lá também. Comenta o que você achou desse vídeo aqui e críticas construtivas são sempre bem-vindas. Deixa nos comentários também as suas dúvidas que eu vou responder e se tiver algum assunto que vocês queiram ver por aqui, pode deixar também que eu vou ler as suas sugestões e acatá-las. Compartilha com seus amigos se gostou e com seus inimigos se não gostou.